Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa UFO no Plural. Hoje vamos falar sobre o setor de apoio pedagógico da UFO, que faz parte da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Vários serviços são oferecidos à comunidade acadêmica da UFO, por exemplo, curso de oratória e workshop de planejamento de estudos. Para falar sobre o setor de apoio pedagógico da UFO, eu converso com o doutor em Educação, Aloísio Alves. Obrigada, Aloísio, pela sua presença aqui no UFO no Plural. Olá, Gislene, um prazer estar aqui. Aloísio, primeiro, vamos explicar o que é esse setor? O setor de apoio pedagógico ou de ações pedagógicas, ele está dentro de uma divisão chamada DIPAE, que é a divisão de promoção de igualdades e apoio pedagógico. Então ele se situa no âmbito dessa divisão que visa apoiar o estudante na universidade a fazer de uma maneira mais produtiva o seu próprio caminho acadêmico aqui na UFO. E como seria possível fazer esse caminho produtivo? Tem algumas estratégias de estudo? Sim, existem algumas estratégias, mas nós costumamos nos pautar pelo seguinte: não existe uma receita que se adeque a qualquer pessoa. Cada ser humano, cada estudante, ele tem uma maneira diferente de construir o seu aprendizado, o seu modo de estudar, o seu modo de pesquisar. Então nós nos baseamos primeiramente numa avaliação da situação acadêmica, em que o estudante então ele é entrevistado numa entrevista semi-estruturada e nós então temos a oportunidade de conhecer o perfil desse estudante e a partir daí, junto com ele, construir um projeto de estudos. Geralmente, Aloísio, qual é o perfil do estudante que procura o setor? É bem variado. De todos os cursos há uma procura. Entretanto, nós percebemos assim, um movimento maior por parte das exatas, mas as humanas, as biomédicas e as outras áreas também têm nos procurado. Então é bem variado. Sem contar também que o perfil do estudante na UFO, ele não é só formado por jovens. Nós temos aí aproximadamente 2% dos matriculados que são pessoas que estão na terceira idade. Portanto, são demandas ainda bem diferenciadas das dos jovens. E no caso, o aluno participa dessa entrevista e quando vocês identificam o perfil, já tem algumas atividades que já ficam pré-estabelecidas? Conta para nós um pouquinho como que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Nós temos um programa já definido, que foi definido juntamente com o pedagogo Antônio Neto, que está nessa divisão ou nesse setor desde 2012, e eu cheguei um ano depois. Então nós desenvolvemos primeiramente a chamada avaliação da situação acadêmica, também temos um planejamento de estudos, que aí nós apoiamos o estudante a fazer a gestão do seu tempo, que é hoje um grande desafio, não somente para o estudante, mas para toda a humanidade. É um grande desafio lidar com esse tempo, como Bauman chama, nos tempos líquidos. Então nós fazemos então um apoio para que o estudante construa uma agenda não só de estudos, mas uma agenda de vida. Por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes focar excessivamente em horas e horas de estudo não garantem um bom desempenho acadêmico. E como é possível então organizar essa agenda, já que os estudantes têm uma carga horária pesada de aulas, projetos extraclasse? Como que funciona fazer uma agenda que seja organizada e que ajude a render nos estudos? Nós temos procurado testar uma agenda curta. Ao invés de cair na armadilha das agendas longas, semestrais, ou mesmo mensais, ou semanais, que já consideramos longa, devido exatamente a essa dinâmica do tempo hoje, nós estamos sugerindo aos nossos atendidos, nossos estudantes, que testem uma agenda de 3 dias. Essa agenda de 3 dias ela fica mais ao alcance da vista e fica mais ou menos facilitada ou facilitado o monitoramento dessa agenda, para que o estudante ao final de um dia, de uma jornada, ele também não se sinta culpado, vamos dizer assim, por não ter cumprido minimamente a agenda. No caso, vocês também trabalham a ideia dos sentidos. Os sentidos do nosso corpo também nos ajudam na hora de estudar.
É verdade, porque tradicionalmente é muito falado que nós apreendemos o mundo, nós temos contato com a realidade dada, colocada, através da visão e através da audição. Tanto é que há de se perceber que existem imensas possibilidades no campo da tecnologia para atender o campo visual e auditivo. Isso não é mais um impeditivo para qualquer pessoa estudar. Entretanto, a parte sinestésica, a parte corporal, o lidar com o corpo, o trabalhar a corporalidade, tem sido assim uma boa saída. Os estudantes que nós temos atendido, que aí de 2012 para cá passam de 2.000 atendimentos individuais, e significa que o atendimento individual entre 10 e 12 sessões. O estudante tem testado essa corporalidade e tem conseguido alguns resultados bem interessantes. No caso, como é possível testar essa corporalidade? Seria saber escolher o local ideal para estudar, um ambiente mais arejado? O que deve ser feito nessa questão da corporalidade? Primeiramente, conhecer o próprio biorritmo, ou seja, cada um de nós tem um biorritmo, um ritmo corporal, uma disposição mais ou menos, vamos dizer assim, clara para realizar algumas atividades. Obviamente que tem a imposição da grade horária, não dá para escolher tanto. Mas, por exemplo, o ambiente de estudos, a maneira como ele se assenta para estudar. Então, estudar uma matéria em um local e mudar quando for estudar a matéria para outro local. Também a prática de atividades físicas, porque o sedentarismo tem sido hoje algo terrível, porque muitas vezes o estudante precisa passar horas e horas assentado estudando e não tem tempo para fazer atividades físicas. Então essa corporalidade, na realidade, ela passa muito pela autoconsciência corporal e pelo autoconhecimento também de como é que ele funciona melhor em determinados momentos do dia. E vocês ajudam os alunos a identificarem essa questão do corpo. Qual a melhor forma do aluno se adaptar para ter melhores rendimentos? Exato, através de dinâmicas e sobretudo do diálogo, o estudante então ele vai se dando conta de como que é o cotidiano dele, como que ele administra o tempo, como ele cuida de si, como ele realmente investe o tempo dele na vida acadêmica. E isso faz com que ele próprio resolva, e isso é fundamental, porque é a autonomia, que é outro programa que nós trabalhamos lá que complementa. O estudante passa a ter uma autonomia para fazer a gestão da própria vida acadêmica. E é um grande desafio essa autonomia. É um grande desafio exatamente porque nós vivemos numa cultura escolar, sobretudo até o nível médio, em que o estudante é mais ou menos bem acompanhado de muito perto. E na vida universitária é diferente, porque o estudante precisa desenvolver autonomia para pensar, para pesquisar, ele precisa se apropriar o mais rapidamente possível da linguagem científica, que é a linguagem usual dentro da universidade, e muitas vezes isso é de fato um grande desafio, ou seja, o permanecer na universidade, o permanecer no curso e ter sucesso é realmente desafiante o tempo inteiro para o estudante. No caso, Luiz, o setor de vocês também contribui para evitar a evasão dentro da universidade, porque se os alunos aprendem como estudar, ter um melhor rendimento, coincidentemente também não vão abandonar os cursos, né? Vocês também têm essa proposta de contribuir para diminuir a evasão na universidade? Esta é uma proposta essencial, porque quando o estudante evade, quando ele abandona o curso, ele é reprovado, isso causa indireto ou indiretamente um prejuízo, não só financeiro, mas um prejuízo para a cultura, para a ciência, em toda a sociedade. Então, minimamente, modestamente, nós temos realizado esse trabalho ali no sentido de observar junto com o estudante o quanto é importante ele cuidar da sua vida acadêmica para não ter a reprovação, para minimizar os desgastes que vêm, por exemplo, das reprovações e também das desistências que acontecem. Nós falamos muito sobre a questão do tempo. Existe algum tempo que é o ideal para se estudar? Porque muitos estudantes passam horas e horas sentados estudando. Tem uma estratégia de qual tempo o estudante deve estudar, depois ter um descanso, uma atividade física? Como organizar essa questão do tempo? Sim. Existem algumas pesquisas no campo da neurologia que contribuem muito com a parte cognitiva e que elas demonstram, essas pesquisas, que o nosso cérebro, em geral, quer dizer, uma média, nós conseguimos nos concentrar em algo durante 20 minutos, não mais que isso.
Prova disso é que experiências como TED.com e outros mais levam as comunicações para esse campo dos 20 minutos. É óbvio que quando o estudante está estudando, dependendo da área dele, ele vai precisar de 40 minutos, 1 hora e até 2 horas. O que nós recomendamos? Dividir o tempo. Fazer como se fossem drops de tempo e ir dividindo em 20, 25 minutos para que ele fique dentro dessa média aí também. E no caso, então, sabendo planejar o tempo, é imprescindível fazer atividade física, como você muito bem citou. Quantas vezes seria o ideal também? Olha, o pessoal da área aí da educação física, eles recomendam aí de 2 a 3 vezes por semana e quando passa de 3 vezes já é algo para atletas, enfim. Mas é importante que se faça atividade física, que seja agradável à pessoa, que o estudante antes consulte um médico para ver quais são as suas possibilidades e limitações, mas é importante que faça regularmente, procurar uma atividade agradável, lúdica, desportiva, para que realmente ele se desenvolva integralmente, porque nós somos essa integralidade. Somos corpo, somos mente, enfim, é importante cuidar muito dessa parte da saúde física. E Aloysio, tem cursos que os alunos precisam decorar mais, sejam fórmulas, né? Precisam decorar. Também tem estratégias de estudo que ajudam o aluno que precisa decorar determinado conteúdo a se sair bem em alguma avaliação, prova, trabalho? Sim, nós desenvolvemos algumas sessões em que o estudante é incentivado a trabalhar esse campo, vamos dizer assim, da capacidade de evocar aquilo que ele estudou. Então, é óbvio que é importante compreender que somente o decorar em si, ele tem algumas limitações, mas também, por outro lado, não tem como refletir, como pensar, se não tiver algo já armazenado no próprio cérebro. Então, nós trabalhamos muito também nessa perspectiva daquilo que pode ficar armazenado na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. E fazemos isso de uma forma lúdica, usando quebra-cabeça, usando o xadrez como uma possibilidade de desenvolver estratégias para memorização, mas que seja uma memorização ativa, ou seja, haja uma compreensão e que haja também uma rapidez na evocação daquilo que o estudante estudou. Que na maioria das vezes nós estamos percebendo no nosso trabalho que não se trata de falta de dedicação. Muitas vezes a barreira está na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um concurso público, em que a pessoa, mesmo tendo estudado, não consegue evocar, chamar da memória aquilo que ele já sabe que ele estudou. Uma das estratégias seria, por exemplo, escrever e colocar em um local que a pessoa possa sempre ver e relembrar. Exato. Nesse caso, estará trabalhando 2 aspectos. O aspecto sinestésico, porque estará escrevendo, e aí nós recomendamos que escreva em cartazes, por exemplo, que use pincéis atômicos ao invés de usar a caneta esferográfica, porque o nosso corpo já está demasiadamente condicionado, então ele passa a perceber menos. E fixar isso em local, esse cartaz, em local visível, porque aí ele estará mais em contato e alimentando o campo visual dele também. Uma outra estratégia, usar o próprio gravador de voz do aparelho celular, que às vezes não é tão usado para isso. Podemos gravar fórmulas, textos, resumos e depois, enquanto faz uma outra atividade do tipo se deslocar de um lugar para outro, ele pode ouvir a própria voz com o conteúdo que ele acabou de gravar. É divertido, é interessante porque está desenvolvendo a própria leitura, a própria dicção, a própria oratória e ao mesmo tempo está ajudando na formatação de um conhecimento mais profundo. Muito bom, daqui a pouco a gente então volta com mais informações porque o programa UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Nos últimos anos, a CEMIG cresceu no Brasil e no mundo, mas algo importante ficou para trás. Agora, ela volta às suas origens para quitar um compromisso histórico com Minas Gerais. Levar energia a 50 mil famílias que vivem sem luz na zona rural. A CEMIG e o governo do estado vão levar luz a essas famílias mineiras até o fim de 2018. Esse imenso trabalho é a contribuição da CEMIG para o programa Novos Encontros, o plano de ação do governo de Minas para combater a pobreza no campo. Minha família não soube o que é uma luz elétrica, né? Para mim hoje é uma honra a gente ter a família da gente e ter uma luz elétrica.
dia que chegou o transformador foi o dia do meu aniversário. O melhor presente que eu ganhei foi isso. A CEMIG está de volta às suas origens, porque a gente cresce mais forte quando coloca os mineiros em primeiro lugar. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. O programa UFO no Plural está de volta e hoje o assunto é o setor de apoio pedagógico da Universidade Federal de Uberlândia, que oferece vários serviços à comunidade acadêmica. E quem fala para nós sobre esse assunto é o doutor em Educação, Aloísio Alves. Aloísio, no primeiro bloco nós falamos alguns serviços oferecidos pelo setor. Um deles também que ainda não comentamos é o workshop, o curso de oratória. É importante quem vai apresentar um trabalho saber como se comunicar? Sem dúvida nenhuma. A comunicação, a oratória, a expressão, ela valoriza essencialmente um trabalho. Então, por mais simples, por mais que seja um trabalho de curta duração ou uma apresentação curta, é importante o estudante, desde já, treinar a sua comunicação, ou seja, não basta apenas cumprir aquilo que o docente, que o professor propõe, mas ao contrário, ampliar essa oportunidade para o estudante melhorar a própria comunicação, melhorar o seu poder de expressão, porque na vida profissional todos nós precisamos desse arranque na comunicação. Então, cada trabalho acadêmico que exige uma apresentação deve ser recebido como uma grande oportunidade para o estudante melhorar a sua capacidade comunicativa. E quais são algumas estratégias para melhorar a comunicação nesse caso? Olha, nesse caso, o estudante tem que estar motivado, porque a motivação ela é a base de tudo, ou seja, aquilo que impulsiona o estudante a fazer algumas atividades. Eu digo isso porque, dependendo do perfil do nosso estudante, ele se depara com uma certa timidez, uma certa insegurança, e isso tudo é aprendido ao longo do tempo a ser superado, quero dizer. Nós podemos aprender a superar tudo isso. Como? Primeiramente, valorizando cada oportunidade, sabendo exatamente qual o conteúdo que vai apresentar, procurando trazer uma apresentação, se for com slides ou outros recursos, bem clara. Ou seja, nós oferecemos um curso bem detalhado só sobre esse tema. Uma estratégia também é se planejar antes o que vai falar, o tempo em que vai falar. Exato, é preciso saber algumas questões importantes. Por exemplo, para quem o estudante vai apresentar o trabalho? Se for para uma banca de um TCC, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, os cenários são bem diferentes. Se for apresentar para os próprios colegas de turma, e assim também para o professor, obviamente, os cenários mudam. Para isso é preciso contextualizar cada apresentação, saber o tempo que tem disponível, ensaiar essa apresentação antes, levar um plano B, porque muitas vezes o estudante aposta, por exemplo, na apresentação de slides. E se chegar na hora tiver uma adversidade, não funcionar, por exemplo, um projetor de multimídia, o que fazer? Então, o planejamento é o passo mais importante. Ele é o primeiro passo de um caminho seguro para fazer uma apresentação acadêmica de alto nível, não só para apresentar o conteúdo, mas para demonstrar o quê? Um conhecimento seguro do que pesquisou ou daquilo que está se propondo a apresentar. No caso, quem participa desse curso de oratória também sai capacitado para apresentar trabalhos em congressos, se destacar em concursos, feiras. Exato, esse curso de oratória, comunicação e expressão, embora ele seja de curta duração, ele é bem ousado na sua proposta. Ele quer despertar em cada participante esse grande potencial que está adormecido. Então, cada um deve ser o que é, original. Não adianta querer imitar o outro ou um grande comunicador. O importante é o estudante conhecer a si mesmo, saber qual é o seu sonho, saber o que o motiva, para que ele realmente tenha uma outra, para usar uma gíria, tenha uma outra pegada realmente nas suas apresentações. Então, o curso de oratória, comunicação e expressão, ele visa exatamente a isso, despertar na pessoa o grande potencial adormecido que está ali. Além do curso de oratória, o setor de ações pedagógicas também oferece workshops. De quais assuntos, como eles acontecem? Nós oferecemos workshops na área de planejamento de estudos.
nós oferecemos outro workshop que nós colocamos uma pergunta, boas práticas, o que pode ser aplicado na vida ou nos estudos universitários. E através desses workshops, muitas vezes o estudante, o que participa, ele procura em seguida o atendimento individual, um atendimento personalizado. Quando ele vai para o atendimento individualizado, como já falamos anteriormente, ele tem de fato ali à sua disposição várias ferramentas para apoiá-lo na vida acadêmica. E é um atendimento gratuito? Exatamente, é um atendimento gratuito para todos os estudantes da universidade, de graduação e pós-graduação, e que se encontra no bloco 3E, aqui no campus Santa Mônica. E no caso, como acontecem esses atendimentos? A duração, quantas sessões cada aluno pode ter? Então, ele pode agendar por telefone ou pessoalmente no bloco 3E, e a partir de uma primeira entrevista é que nós definimos um plano de trabalho, que geralmente, em média, fica em torno de 10 a 12 sessões, com cada sessão durando 1 hora. Mas, evidentemente, se o estudante precisar trabalhar outras temáticas, nós vamos desenvolvendo outras sessões também. E nós acoplamos ou acrescentamos no nosso atendimento algumas ferramentas do coaching, que é hoje uma das ferramentas mais apreciadas no mundo do desenvolvimento, porque através de perguntas o estudante pode se conhecer melhor e, mais do que isso, ele pode definir suas próprias ações, para que nós criemos aos poucos uma pedagogia mais focada no universitário e que nós possamos sair de uma pedagogia que muitas vezes não atende aos anseios de um jovem ou de um adulto, para uma pedagogia que trate de questões existenciais, também não esquecendo de evitar a alienação em relação ao cotidiano, porque a vida hoje se tornou um tanto quanto pesada e cheia de atividades. E no caso, não precisa ser apenas o aluno que está com dificuldades, mas aquele que também está bem, tira boas notas, mas quer aumentar o rendimento. Exato, nós estamos ali com as portas abertas para atender esse estudante que tem facilidade e que quer, inclusive, pensar em algo mais na vida acadêmica. E eu quero lembrar que esse setor de ações pedagógicas, ele é apenas um setor dentro da PROAE, dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Quando nós, qualquer um dos setores que interagem, percebemos que o estudante precisa de algum outro tipo de apoio, seja na área da psicologia, seja na área do serviço social e outros, nós temos a liberdade de propor para o estudante um encaminhamento. E isso acaba enriquecendo tanto o nosso trabalho quanto o atendimento que o estudante recebe ali. Então, o setor de ações pedagógicas trabalha em parceria com outros setores. Conta para nós melhor como que funciona essa parceria. Em alguns casos, o estudante ele está precisando, sim, de um apoio na parte cognitiva, na parte de organização dos próprios estudos. E junto com isso, ele às vezes pode precisar, por exemplo, de um apoio psicológico, um apoio terapêutico. Então é nesse instante em que nós, ao percebermos isso, a gente propõe ao estudante esse tipo de intervenção também da área da psicologia ou mesmo de alguma orientação social lá no serviço social. Ainda há outros casos que aí não se trata de uma parceria, mas vez por outra nós encontramos em nosso atendimento estudante que está com algum impedimento na parte, por exemplo, visual, não está enxergando bem ou não está ouvindo bem, e aí muitas vezes o estudante ele se nega inconscientemente a perceber isso. Então nós temos a liberdade de, com muito respeito, sugerir ao estudante que procure o atendimento médico público, né, na cidade ou particular, como ele queira, para que ele também se trate da parte da saúde dele também. O estudante que procura o setor de ações pedagógicas cumpre com as sessões, mas depois passa um tempo e quer voltar novamente a receber esse atendimento. É possível? É possível, e nós temos, assim, para nossa satisfação, muitos estudantes que voltam para tratar de outros temas para a vida acadêmica deles. Porque é importante trabalhar nessa vida acadêmica não só a vida estudantil em si, mas aquilo que está por trás, que faz parte do cenário. Porque eu sempre tenho adotado uma prática, juntamente com o Antônio Neto e outras pessoas que nos ajudam ali, de primeiramente perceber a pessoa. Antes do sujeito ser um estudante ou uma estudante, ele é um ser humano, ele tem anseios, tem frustrações, tem sonhos.
Então, às vezes, alguns até ficam impactados quando, antes de mais nada, eles chegam, na maioria das vezes, ansiosos para tratar de um tema na vida acadêmica, preocupado com notas, e eu pergunto para ele: qual que é o teu sonho? Qual é o teu projeto de vida? Qual o legado que você quer deixar aqui para a humanidade? E alguns dizem: uau, nunca tinha pensado nisso. Sim, quanto mais cedo começarmos a pensar no nosso sonho, tanto mais motivação teremos para fazer essa travessia na vida acadêmica. Porque a vida acadêmica não é tudo, ela é apenas um meio de nós chegarmos aos nossos sonhos. E quando o estudante se dá conta disso, se abre para isso, é muito mais fácil para ele administrar a vida acadêmica. Então, vocês ajudam nesse sentido do estudante perceber que não são apenas notas boas, né, que são importantes, mas também saber como gerir todas as áreas da vida. Exatamente, e fazer com que ele perceba também, assim, nós fazemos isso de uma forma dialógica, dialogando, que o docente, o professor, ele tem os seus desafios no dia a dia. As práticas docentes, os métodos de ensino, as próprias regras da universidade, tudo isso faz com que o estudante tenha influência no seu rendimento acadêmico. E quando o estudante, então, ele se percebe como um dos fatores importantes para o sucesso acadêmico, ele busca, ou melhor, ele toma uma postura mais tranquila e passa a fazer a parte dele, e compreendendo também as dificuldades e os desafios que os docentes têm no seu dia a dia, nas suas práticas pedagógicas. Para nós é fundamental o professor, o elo principal entre o estudante, entre a vida acadêmica, enfim, é o professor. O docente ele tem um papel central na questão do ensino. O que nós precisamos incentivar é que se trabalhe mais no âmbito da universidade o ensino, porque a extensão e a pesquisa já está muito bem trabalhada, mas nós sentimos que é preciso trabalhar um pouco mais essa dimensão do ensino-aprendizagem. Essa é uma relação ainda que tem muita oportunidade de nós crescermos nela. Muito bacana. Falando nessa parte dos desafios, das dificuldades, vocês já têm vários alunos. Geralmente, o que vocês percebem que são as principais dificuldades, queixas, com que eles chegam até vocês? A principal, sem sombra de dúvida, é a gestão do tempo. Sobretudo agora que estamos todos hiperconectados, não sei quantas redes sociais, compromissos, muitas aulas, né? A educação brasileira tem uma tendência de, sempre que quer melhorar o nível de ensino, aumenta o número de aulas, né? E isso acaba tirando muitas vezes o tempo do docente e do próprio estudante, mas a questão de fazer gestão do tempo é hoje um grande desafio. Até parece que essa é uma epidemia que está afetando não só os estudantes, mas a toda a sociedade mundial. É preciso que a gente repense essa questão da gestão do tempo, e a principal queixa do estudante é fazer a administração do próprio tempo. Bacana. No caso, são muitas atividades, muita informação para pouco tempo. Como lidar com isso, Aloísio, no caso dos estudos? É simplesmente priorizar, ou seja, há muito o que fazer. A universidade é um campo muito rico, nós temos mais de 70 cursos disponíveis, e até para o estudante fazer a escolha já é um desafio. Mas na vida acadêmica, no cotidiano, sem dúvida, ele tem muitas, vamos dizer assim, demandas. O segredo é colocar uma prioridade, escolher algo e se dedicar àquele ponto, porque uma vez que ele resolve aquele ponto, ele então se sente mais leve para assumir uma outra atividade. Não cair jamais no erro de assumir muita coisa ao mesmo tempo, porque não cabe tudo ao mesmo tempo. Aloísio, podem participar então das atividades do setor de ações pedagógicas, alunos de graduação e pós-graduação. Como que eles entram em contato com vocês? Pode entrar em contato pelo telefone 3230-9556 e agendar o seu atendimento. Muito bom, obrigada pela sua participação aqui no UFO no Plural, Aloísio, e também por compartilhar tantas estratégias boas para quem quer se planejar nos estudos e na vida também. Sou eu quem agradece a oportunidade. Muito obrigado. O programa UFO no Plural de hoje encerra agora, mas na próxima semana tem mais. Até lá!